Bem-vindos ao vlog lendo Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Antes do vídeo começar, eu queria falar com vocês, na verdade, sobre a importância de votar. Votem, por favor, porque é um momento muito necessário. As eleições, eu não sei se são em todas as cidades, mas é 15 de novembro. Se tiver errado, eu vou corrigir a data aqui, tá? E é muito importante quem já pode votar, quem né, tá de bobeira no dia 15, vai votar, gente, porque é muito importante. Vejam quem são todo mundo aí que tá concorrendo na cidade de vocês, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas principalmente pra prefeito das cidades. E é muito importante nesse momento que a gente tá vivendo. Graças a Deus, eleições de outros países deram super certo, deu tudo certo. Então é muito importante também a gente votar aqui nas nossas cidades, no Brasil, que em 2022 vem aí, e eu espero que venha de uma maneira muito boa. Bom, terminei a primeira parte de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Tô com um minâncora, preciso explicar? Não preciso, vocês já estão acostumados. Bom, tá um barulhinho de chuva, tá chovendo, tá uma coisa assim... Hoje tá propício pra ler, pra passar o dia deitado e lendo. Então, eu anotei algumas coisas. Eu não vou dar tantos detalhes da história, como é um livro recente, né? Jogos Vorazes são livros já antigos. Mas como esse livro aqui é recente, foi um lançamento recente... Então eu não vou dar muitos detalhes da história, eu vou falar mais... Vai ter spoiler esse vídeo, com certeza, mas eu vou, pelo menos nessa primeira parte, eu não vou falar muitas coisas relacionadas a spoilers grandes, porque também não tem muito o que falar. Então, o que acontece? Esse livro, ele se passa anos e anos e anos antes dos livros de Jogos Vorazes, 64 anos antes, se eu não me engano. Esse livro aqui vai se passar na 10ª edição dos Jogos Vorazes. E o que acontece? Aqui a gente vai conhecer uma Panem, uma capital ainda muito traumatizada em vogue dos Dias Sombrios, né? Que foi a grande guerra dos distritos contra a capital, onde a Panem, né? Onde a capital ganhou a guerra. E aí aqui é o 10º aniversário dos Dias Sombrios, né? Que seria a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Porque eles usam os Jogos Vorazes como uma forma de comemorar a vitória deles nessa guerra. E aí o que acontece? Nesse livro aqui a gente vai ter como personagem principal o Presidente Snow. Aqui não Presidente Snow, só Coriolanos. Eu tava chamando ele de Coriolanos, mas aí agora eu li direitinho, é Coriolanos. Aqui a gente vai conhecer o Snow. Eu vou chamar ele de Snow pra ser mais... para as pessoas entenderem melhor, pra quem não leu, né? E quer tá aqui pegando spoiler, enfim. O Snow aqui, ele tem... 18 anos, tá? Quando rolou os Dias Sombrios, a família do Snow sempre foi uma família super popular, super rica, super de alto escalão ali na capital, em Panem e tal. Todo mundo conhecia a família Snow, né? E aí o que acontece? Com os Dias Sombrios, o Distrito 13 foi destruído, né? Rolou toda aquela história e tal. E a maioria dos ganhos da família Snow vinham lá do Distrito 13. Então, quando o Distrito 13 foi destruído, eles acabaram não tendo de onde tirar dinheiro. Então aqui a história vai se situar 10 anos depois dos Dias Sombrios. Eles estão muito precários. Eles não mal têm comida em casa. Eles ainda moram num prédio super rico e tal. Mas porque eles não precisam pagar nada, assim. Acho que, se não me engano, não rola imposto. Inclusive é uma coisa que ele fica meio preocupado, porque vão começar a cobrar impostos do pessoal e tal. E os pais do Snow morreram. Ele tem muitos traumas, assim. Digamos que muitos gatilhos, digamos assim, da guerra. Ele mora com a avó dele e a Tigris. A Tigris, pois é. Eu fiquei bem chocada quando a Tigris apareceu. A Tigris é prima do Snow. Ela é prima do Snow. E aí eu fiquei, assim, em choque quando ela apareceu e a Suzanne Collins falou que... inclusive o livro é narrado em terceira pessoa, né? Quando a Suzanne Collins narrou, Tigris, prima do Snow, eu fiquei assim, quê? Porque a Tigris é uma personagem até que importante ali A Esperança. Ela ajuda os rebeldes, né? Ajuda a Katniss e o pessoal ali do Esquadrão 451 a se esconder ali, lá na capital e tal. Eu quero saber o que aconteceu, porque eles têm uma relação muito boa nessa primeira parte, assim. Eles se dão muito bem, eles se apoiam muito, a Tigris ajuda muito o Snow. A gente vê que eles se gostam muito, eles se amam muito. Eu quero ver o que vai acontecer, porque...
deve ter rolado alguma ruptura aí no meio, né? E aí o que acontece, tá? O Snow ali vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ganhar prêmios, sendo mentor dos Jogos Vorazes. Aqui na 10ª edição dos Jogos Vorazes, as pessoas não gostam de assistir. É totalmente diferente dos Jogos Vorazes que a gente conhece lá em Jogos Vorazes. As pessoas não gostam de assistir, não tem toda aquela palhaçada de ter um trem super tecnológico, com comida, quartos super high-tech, com coisas voando e, enfim, não tem nada disso. Eles são tratados igual lixo, porque a capital e Panem tratam os distritos como se fossem lixos, porque eles têm ainda muito rancor de tudo que aconteceu da guerra e tal. Mas eu já vou falar mais sobre isso. E aí o que acontece? Esse é o primeiro ano onde vão ter mentores nos Jogos Vorazes, porque eles estão tentando arranjar uma forma de fazer com que os Jogos Vorazes entrem em evidência e as pessoas realmente assistam, porque as pessoas odeiam assistir, acham grotesco, acham muito violentos. E os Jogos Vorazes é uma lembrança direta de tudo que aconteceu, muita gente tem muito trauma, é muito recente ainda a guerra. É muito louco, porque nesse livro aqui a gente vai ver a visão da capital em cima das coisas, né? E não é muito legal a visão da capital em cima das coisas, né? Então a gente fica bem assustado com certas atitudes, certas coisas. E aí o Snow vê uma oportunidade de ser mentor, porque ali, se tu te destaca, eu não lembro muito bem, então eu posso estar explicando errado. Tu ganha um prêmio ali se tu te destacar e tal. E o Snow é sorteado pra mentorar uma menina do Distrito 12. Aí ele fica tipo, putz, eu vou mentorar uma menina do Distrito 12 e tal. Significa que a minha popularidade não tá muito boa, que eu não tô ali muito em evidência, digamos assim. Ele é bem ganancioso, mas eu já vou comentar sobre isso também. E aí rola o sorteio e quem ele vai mentorar é a Lucy Gray Brand, que ela é do Distrito 12, ela é super artistona, super crazy e tal, she's so crazy. E eu amei a Lucy Gray. Eu não tenho nem palavras pra descrever a Lucy Gray. Eu adorei ela desde o início. Rola um draminha, assim, ali na colheita. Ela leva um soco do presidente. Eu fiquei muito chocado nessa cena. Eu fiquei assim, nossa, quê? E aí ela canta, né? Ela é cantora, ela é artista. Ela tá com um vestido que depois a gente descobre que é um vestido da mãe dela. Que ela não tem... A mãe dela perdeu a mãe dela. E aí ela usa o vestido ali como uma forma de ter a mãe dela perto. Inclusive, a questão das rosas, né? Que a gente vê lá em Jogos Vorazes do Snow. Aqui a gente entende que era o cheiro que a mãe dele tinha. A mãe dele tinha cheiro de rosas, então ele tem essa coisa com rosas. A avó dele tem uma plantação, assim, no prédio. Então ele tem essa coisa com rosas, provavelmente por causa da família dele, pra ter uma lembrança, assim, dessas pessoas que ele ama, né? E aí nessa primeira parte, a gente vai ver ele fazendo de tudo pra deixar os jogos em evidências, porque os mentores também têm meio que essa função, né, de tentar deixar os jogos em evidência de novo e tal. E aí é muito louco, porque em certos momentos eu até chegava a ter eu até começava a ter um pouco de empatia pelo Snow. E aí logo quando eu tava começando a sentir empatiazinha, assim, no fundo do peito por ele ia lá e fazia algo totalmente calculado pra manipular e pra passar a perna em outras pessoas. Então, é uma coisa que não tem como tu gostar do Snow. É uma relação de amor e ódio. E o Snow, a gente vê que ele ainda não é o que ele é em Jogos Vorazes, né? Um grande tirano, porque em Jogos Vorazes ele já tá, tipo, fora de todos os limites. Aqui a gente vê que ele ainda não se tornou aquela pessoa super maldosa, né? Que a gente vê em Jogos Vorazes. Mas ele já é muito ganancioso por fama. A família dele mantém muitas aparências, sabe? Em nenhum momento eles deixam que as pessoas saibam que eles estão em uma situação precária. Eles seguem a linha, sabe? Como se eles fossem super ricos, tivessem super condições financeiras e tal. E ele tem essa ganância também por poder. Ele fica falando, tipo, eu vou ser o próximo presidente de Panem. E aí tem toda a questão de ele querer realmente estar ali no centro das atenções, nos holofotes, né? E aí ele acaba fazendo algumas coisas que poderiam ser bem consideradas uma passada de perna em algumas pessoas pra estar ali em evidência. Ele sente muito... Ele às vezes tem uns... Ai, que lindo! Ele às vezes tem uns pensamentos de tipo, ele tá se destacando. Não, só um pouquinho, então eu vou me destacar um pouquinho mais, sabe? Enfim, Snow, né? A gente já conhece bem a figura.
Uma coisa que me assustou foi a diferença dos jogos, né? Porque eles são tratados igual lixo. Dos distritos até a capital, nos Jogos Vorazes, na trilogia principal, eles são tratados assim, com luxo. E aqui não, eles são literalmente carregados em um caminhão de estrume, assim. Tanto que o Snow narra que o caminhão tinha cheiro de bosta de animal mesmo. Eles são colocados dentro de uma gaiola, eles passam fome. E assim, até agora eu tô achando normal, assim, eu não achei nada muito ruim ou nada muito entediante até agora. Tô achando normal. Tô achando legal ter essa visão da capital em cima dos jogos, né? Porque a visão da capital é assim, uma coisa que inclusive me fez ficar assim, meu Deus. Porque a visão da capital em cima dos jogos é realmente se vingar dos distritos, porque eles têm muito ódio dos distritos, tá? Principalmente nesse livro, em Jogos Vorazes, a gente não tem muito da visão da capital em cima dos distritos, né? Eles usam Jogos Vorazes como uma vingança. E é exatamente o que a Coen queria fazer lá em A Esperança, né? Pegando as crianças da capital e fazendo os jogos, né? Lá no final de A Esperança. Então, bem louco, porque encerrou um ciclo lá em A Esperança que ia meio que se recomeçar, né? Enfim. E também é muito louco a forma com que eles pensam em várias estratégias para manipular as pessoas e as pessoas terem interesse nos jogos, né? Por exemplo, o Snow vai lá e dá a ideia de as pessoas apostarem nas pessoas, apostarem nos seus favoritos, apostarem na pessoa que eles acham que vai ganhar. O que é totalmente doentio, né? Porque tu vai apostar em uma coisa que as pessoas vão se matar, entendeu? Tipo, isso é muito louco. Como que uma pessoa conseguiu pensar nisso, né? Tipo, então eles manipulam muitas pessoas ali pra tentar fazer com que os jogos entrem na mente delas. E a gente sabe que entra, né? Porque a gente chega em Jogos Vorazes, a coisa é fora do controle. As pessoas assistem aquilo como se fossem a última coisa da vida delas. Elas se empenham, elas apostam. Tem patrocinadores, tem isso, tem aquilo. E aqui não tem, é o começo de tudo, né? O começo do glamour dos jogos. Porque aqui não tem glamour nenhum. Mas então, por enquanto é isso. Vou ler a parte 2. Eu fiz umas metas, assim, pra ler durante o dia, mas eu não tô seguindo nada. Eu tenho quantas páginas... Eu não sei quantas páginas eu tenho pela frente, mas é um livro bem grande, não tô nem perto da metade. Então, vamos de aventura, né? Bom, cama desarmada, mina âncora, aquela coisa, não preciso mais explicar, porque essa altura do campeonato vocês já estão acostumados. Terminei a segunda parte de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Passei da metade, é um livro muito grande. Hoje é dia 1º de novembro, fiquei dias sem ler, fiquei acho que uns 4 dias sem nem tocar no livro, porque realmente eu precisava de um descanso, porque eu passei o último mês lendo Jogos Vorazes, e aí eu comecei esse aqui logo de cara, já fui, tudo. Enfim, mas eu fiz algumas anotações. Como eu falei na primeira... Eu acho que eu falei na primeira parte, eu não sei. Mas se eu não falei, eu vou repetir aqui. Eu não vou dar muitos detalhes do que tá acontecendo na história. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar é que nessa parte eu reparei que o Snow tá um pouquinho pior do que ele tava na primeira parte. Ele tava até que de boa. Ele tinha aquelas ações que nem eu falei, que no momento em que ele fazia algo bom, logo depois ele fazia algo ruim pra te lembrar que, tipo, não dá pra ter um pouco de empatia. E aqui ele tava um pouquinho pior, inclusive. Aqui o romance entre a Lucy e ele fica um pouco mais explícito, bem mais explícito, na verdade. Aqui a Lucy tá pra entrar nos jogos e essa parte vai se ambientar nos jogos. Eu já vou comentar sobre os jogos. E aí tem a cena da entrevista da Lucy, que a Lucy canta uma música bem bonita sobre um amor. É uma música bem complexa, assim, não é sobre só um amor. Eu entendi várias coisas ali na música, mas eu não vou saber refletir aqui com vocês porque eu também não lembro. Mas eu lembro de estar lendo e pensar, não é só sobre isso a música, mas tudo bem. E ele fica com um pouco de ciúmes, porque ela fala sobre um amor que deixou ela pra trás, assim. E ele fica um pouco com ciúmes desse amor, por ele estar ali meio que tendo uma atração pela Lucy, mas também pela popularidade que a Lucy tá ganhando e ele tá ficando meio que de coadjuvante, né? Porque o Snow tem essa coisa de querer ser o centro de tudo, ser o mais famoso entre todos, ser, enfim, toda essa questão, assim, que ele tem de ambição, de poder, de ele querer estar no poder o tempo todo, controlar as pessoas. Inclusive tem um coach que eu vou ler aqui que fica bem explícito esse lado do Snow, né?
Mas realmente o romance entre a Lucy e o Snow fica bem mais explícito. Ele fica bem desesperado em relação a Lucy estar na arena e tal. Uma coisa que eu gostei também no livro em si é o personagem dos Sejanos, né? Que eu acho que é o único personagem com um pouco de sensatez em relação a tudo que tá acontecendo. Porque ele vê como tudo aquilo é errado e ele fala, ele se impõe sobre tudo aquilo que tá errado. Ele tá ali porque realmente ele tem uma família ali que paga as coisas. Tem toda uma história por trás do personagem dos Sejanos. Mas os Sejanos é o mais sensato ali, digamos assim. E a relação dele com o Snow é uma coisa muito de o Snow falar, não, eu sou teu amigo, tô aqui pra tudo. E tipo, nos pensamentos dele, né, porque a gente tem os pensamentos dele, consequentemente é um livro, ele tá tipo, ai, que cara chato, ele não é meu amigo nada. Eu achei isso muito engraçado, mas muito, cara, que horror, sabe? Tipo, o Sejanos, ele é descrito como um personagem que não tem amigos mesmo. E aí o Snow ali era uma das primeiras pessoas que Sejanos teve a oportunidade de criar um vínculo, uma amizade. O Sejanos realmente acredita que aquela amizade é super bonita, é super forte, que eles se preocupam um com o outro. E o Snow não tá nem aí. A qualquer momento, se ele fizer alguma merda e o Snow tiver que passar por cima dos Sejanos, ele vai passar e foda-se, entendeu? Então eu acho isso muito pesado. E sobre os jogos, é muito legal ver os jogos dessa vez pela visão dos organizadores. A gente não tem a narração da Lucy, que foi pros jogos. A gente tem a narração do Snow. É em terceira pessoa, mas o Snow é o foco, né? Então é legal, assim, a gente ver os jogos de fora. É bem agoniante, porque tu não sabe o que tá acontecendo. Às vezes o Snow não pode ficar, tipo, 24 horas assistindo. E a gente fica meio angustiado pra saber se a Lucy vai conseguir ali. A gente torce muito pela personagem da Lucy. Ela meio que se junta ali pro Snow, faz umas trapaças e tal. Mas eu gosto da personagem da Lucy, eu acho ela uma personagem bem legal. Várias vezes ela fala que ele é um cara bom, ele é isso, ele é aquilo, mas é a fachada que o Snow passa, né? Porque no pensamento o Snow tá tipo, nossa, que ódio de certas coisas. De quando ele não é o foco, ele fica com muito ódio, tipo, putz, eu não sou o foco disso aqui, eu quero ser o foco, não, eu vou ter que arranjar um jeito de, sabe? E ao mesmo tempo que ele quer essa popularidade, essa coisa, e ganhar lá os prêmios no final dos jogos, consequentemente a Lucy ganhando, ele ganha os prêmios e ganha a Lucy. Ele também tem essa coisa de pensar na Lucy como algo dele, né? Ele várias vezes fala a minha garota, porque as pessoas falam a sua garota, porque ele tá mentorando, enfim, a Lucy. E aí ele cita a Lucy como minha garota, sabe? Umas coisas assim, como se ela fosse posse dele. Eu acho isso meio problemático um pouco, mas tudo bem. Eu não sei se eu consegui falar tudo, tá? Mas aí eu queria comentar sobre uma coisa que eu não gostei e depois ler um quote pra deixar mais explícito a conclusão que eu tive tendo esse livro na visão do Snow até agora. Tá, uma coisa que eu não gostei, tá? O Snow ficou uma coisa meio... Como que eu posso explicar? Meio... up and downs, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que o Snow se mostra ser uma pessoa muito ambiciosa, muito maldosa mesmo em alguns aspectos, ele é muito legal com a Lucy, digamos assim, sabe? Ele é muito legal com as pessoas que ele ama. A gente tem essa coisa de... Ele é muito legal com as pessoas que ele ama as pessoas, ele tem esse apego, mas se ele tiver que passar por cima delas, ele vai passar e não tá nem aí. Mas eu achei que ficou uma coisa meio tipo, uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é mal. E ficou uma coisa meio indo de up and downs, sabe? Tipo, uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é mal, uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é mal. E ficou uma coisa meio... Tipo, eu não sei... Teve horas no livro que eu não sabia se eu achava que o Snow era de boa, ele era bonzinho, ou se ele era muito maldoso e tava fazendo tudo calculadamente. Isso pra mim não ficou muito claro. E aí o que acontece? Refletindo sobre isso, tem um quote durante o livro que eu vou ler aqui pra vocês e eu vou falar, né, dar continuidade ao que eu estava falando. Só situando o que tá acontecendo nessa cena, ele tinha que escrever uma redação sobre a infância dele e sobre a guerra ali que a capital venceu contra os distritos ali nos dias escuros. Eu não vou ler a quote inteira porque tem uns spoilers do que acontece, então vai ter uma hora que eu vou pular um pouco, tá? Mas eu vou ler pra vocês. E foi assim que ele escreveu a redação.
contando os prazeres da infância, mas no fim, não ficou satisfeito. Ele pensou nas 2 semanas anteriores, e aí aqui tem spoiler, gente, então eu vou pular. E como tudo isso, revivera o terror que ele tinha sentido quando a capital estava sob cerco. O que importara na época, o que ainda importava, era viver sem aquele medo. Por isso, ele acrescentou um parágrafo com grande alívio por ter vencido a guerra e a satisfação amarga de ver os inimigos da capital, que o trataram de forma tão cruel, que cobraram um preço tão alto da família dele, serem colocados de joelhos, limitados, impotentes, incapazes de fazer mais mal a ele. Ele amou a sensação desconhecida de segurança que a derrota deles gerou, a segurança que só podia ver com poder, a capacidade de controlar as coisas. Sim, isso era o que ele mais amava. O Snow concorda com os jogos e vê aquilo como uma forma de punir as pessoas da capital. Ele perdeu o pai dele e a mãe dele. Eu acredito que isso tenha colocado dentro do peito dele um ódio pelos distritos, um ódio por aquelas pessoas que ele culpa pela morte dos pais. Fazer com que ele se tornasse cada vez mais ganancioso com o passar dos anos. Aqui ele já demonstra essa coisa de ter essa ambição por poder, porque o poder faz com que ele se sinta seguro de que não vai acontecer outros levantes nos distritos e de que os distritos não vão mais machucar pessoas ali que são da família dele ou algo do tipo, ou pessoas ali da capital que pra ele são as pessoas certas na história e tal. Bom, gente, então é isso a minha conclusão até agora do livro. Na próxima parte eu já vou falar sobre o que eu achei do livro como um todo, porque a terceira parte é o final, né, do livro. Até agora eu tô gostando, eu não achei muitos defeitos, assim, no livro. As únicas coisas que eu reclamei até agora foram coisas que eu não gostei. Até agora o livro tá ali por 4 estrelas. Não, talvez 13,5. 13,5 tá por aí o livro. Então, hoje é dia 7 de novembro e eu terminei Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Não tô de minâncora hoje, é uma comemoração. Tô com espinha. Decidi assumir minhas espinhas e não tô nem aí pra ninguém. Não vou usar minâncora porra nenhuma. Hoje eu tô assim, hoje eu tô acelerado. Então, hoje a gente vem comentar sobre essa terceira parte de Cantiga e sobre o final de Cantiga dos Pássaros, que é uma coisa que a gente precisa comentar. Mas, antes de tudo, antes de eu começar a falar, eu não vou dar muitos detalhes, entendeu? Eu vou falar sobre uma coisa ou outra, não dando muitos detalhes do que aconteceu, do que se trata a história. Porque realmente a terceira parte é a reta final do livro, é a última parte do livro. E como é um livro recente, eu não queria dar muitos spoilers. Mas querendo ou não, alguns spoilers vão rolar sim. Então quem não leu já tá avisado, né? Já viu as outras 2 partes, já levou alguns spoilers, porque eu dei alguns spoilers nos outros vídeos. E agora eu vou levar mais alguns. Anotei, inclusive, pouca coisa. Eu normalmente anoto por tópicos as coisas. Eu anotei 4 tópicos, o que é muito pouco, porque, por exemplo, na parte 3G, a esperança é tudo isso aqui de tópico. Então, assim, essa terceira parte, pra mim, eu não sei se sei lá, talvez eu tava até um pouco desanimado já, porque já tava no final desse projeto que eu li os 3 livros de Jogos Vorazes, reli, né, e li a Cantiga, então eu já tava assim, o livro é enorme, eu já tava tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, não acaba. Mas eu até tava animado pra ler a Cantiga dos Pássaros, então eu não sei se foi por causa disso, mas eu senti eu tive uma impressão de que essa terceira parte foi um final prolongado, digamos assim. Tipo, não sei explicar, assim, eu acho que poderia ter sido um pouquinho resumido. Eu acho que aconteceu muita coisa, não que foi desnecessário. Teve algumas coisas que podia ter sido um pouquinho resumido, tirar uma coisa ou outra, deixar o livro um pouco menor, porque realmente eu acho que o livro ficou muito grande. Mas eu não achei chata, assim, essa terceira parte. Eu só senti como também se eu estivesse lendo uma continuação de Cantiga dos Pássaros, sabe? E eu também fiquei com um pouco de impressão de que, tipo, eu tava lendo outro livro, assim. Eu não sei por que eu fiquei com essa impressão. Tipo, como se eu estivesse lendo uma continuação de Cantiga dos Pássaros e essa terceira parte fosse, tipo, uma continuação. Até podia ser, porque eu acho que essa terceira parte tem umas 200 páginas. Então acabou me deixando um pouco desanimado, assim, sei lá, eu fiquei meio, tá. E uma coisa que eu falei na segunda parte, nessa parte também eu senti um pouco, foi essa coisa do Snow ser uma pessoa maldosa, principalmente ali no final do livro, que eu fiquei bem impactado, fiquei com muito ódio dele por tudo que ele fez ali no final. Inclusive, literalmente, nas últimas parágrafos. Olha a minha janela batendo de vento. Mas ele é essa pessoa maldosa e aí
às vezes ele não é essa pessoa mais maldosa, ele é uma pessoa carinhosa, super amorosa. E sei lá, gente, eu fiquei meio em confusão. Parecia que ele tinha duas personalidades e tava ali, às vezes vivendo uma, às vezes vivendo outra. Não parecia ser a mesma pessoa, entendeu? Não sei se foi uma coisa minha, assim, que eu senti, se foi proposital, às vezes, porque era em momentos apropriados em que ele tava com certas pessoas, entendeu? E toda a relação com os Sejanos também, que eu achei uma relação bem problemática, né? Porque ele é bem falso com os Sejanos, no sentido de, ai, porque ele me considera um irmão, eu te considero um irmão e tal, e aí no pensamento ele tava tipo, ai, cara chato, sai daqui. Mas eu fiquei com um pouquinho dessa impressão, assim. Mas eu até entendo, assim, às vezes é da personalidade dele ser, às vezes, amoroso, às vezes não. Mas no final do livro eu acho que ele acaba tendo tipo, uma combustão pra ele ser forte, pra ele não ser fraco, né? Em relação ao amor, né? Tal. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando. Assim, gente, não tenho muita coisa pra reclamar. Eu acho que é só isso. Eu queria um pouquinho mais de desenvolvimento da Tigris e dele, da relação deles, em que momento que rolou aquela ruptura, né? Porque eu acho que em algum momento eles brigaram ou começaram a não se dar mais bem, porque lá no A Esperança a gente vê que a Tigris tá totalmente contra ele, né? E aqui ela tá totalmente junto com ele, gosta muito deles. Eles se dão muito bem, cara. Eu fiquei bem chocado quando, ali no começo do livro, eles estavam super, somos primos, nos amamos e tal. Eu fiquei assim, gente, quê? Mas também eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito mais pra frente. O livro termina realmente no ponto em que ele começou. Não tem aquela coisa de mostrar ano por ano do Snow até ele se tornar presidente. A gente não vê nada de como ele se tornou presidente. A gente vê ali um comecinho ali no final, talvez, mas eu acredito que não tenha sido bem ali que rolou tudo, mas tudo bem. E assim, gente, eu gostei do livro. Eu achei um livro legal. Ele é um livro que eu recomendaria pra quem é muito fã, pra quem quer conhecer mais a história do Snow, conhecer como que era antes os jogos, como que era antes Panem ali, num cenário praticamente pós-guerra, porque fazia pouco tempo que a guerra tinha rolado, né? 10 anos se passaram apenas. É bem legal, assim, ver como que era antes, como que os jogos se tornaram o que se tornaram lá na trilogia, como Panem se tornou o que se tornou na trilogia, porque aqui Panem é muito diferente, a capital é muito diferente, as regras são muito diferentes, né? Então, foi bem legal ver isso. Eu gostei muito da personagem da Lucy Gray, muito mesmo. Gostei muito dela, das músicas, gostei muito das explicações das músicas, porque a gente tem, eu não vou falar muito, né, das músicas, mas a gente tem várias músicas que a gente já conhecia. Spoiler, foda-se, eu tive que falar. A gente teve muitas músicas que a gente já conhecia e a gente finalmente entendeu mais a fundo as histórias delas, né? O que eu achei muito legal. Mas de resto, gente, foi um livro que eu achei que ele é muito grande. Várias horas eu tava tipo, ai, tá, continua contando a história, vai, sabe? Então eu acabei dando 3,5 estrelas pro livro. Ele quase conseguiu 4 estrelas, tá? Eu ainda tô pensando, inclusive, se eu não vou dar 4 estrelas. Porque eu achei um livro muito bom, assim. Ele é muito legal mesmo. Eu não senti falta dos jogos de jeito nenhum. A gente viu os jogos, na verdade, né? Só que a gente viu os jogos de maneira diferente na visão dos idealizadores. O que foi bem legal, assim, de ver, porque a gente viu como que é a angústia, né, de fora, não só de dentro. Porque até então a gente só tinha visto os jogos de dentro. E aí a gente viu os jogos de fora. É bem legal, mas continua sendo muito agoniante. Não senti falta nenhuma dos jogos. Pra mim, se não tivesse os jogos e se tivesse, não faria diferença nenhuma. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quero muito ver como é que eles vão fazer o filme, tá? Não sei como é que eles vão fazer o filme. Porque essa terceira parte, gente, realmente foi o que não me fez, talvez, ter dado estrelas a mais, sabe? Porque eu realmente fiquei bem não decepcionado, fiquei desanimado, essa é a palavra. Fiquei um pouco desanimado com essa terceira parte, lá acontecia coisa, eu ficava, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu quero que o livro acabe. E aí várias horas eu ficava entretida, aí depois eu ficava, tá, acaba logo. E aí eu acho que essa terceira parte só que eu não curti muito. As outras eu curti bastante, não achei muita coisa assim pra botar defeito. E eu acho que é isso assim que eu tinha pra falar de Cantiga. Foi uma experiência muito legal ter relido a trilogia e ter lido a Cantiga,
porque eu pude ter a visão de Panem recente e Panem antiga, né? Recente bem naquelas, né? Só pra, enfim, vocês entenderem. Então foi essa minha saga, relendo e lendo Jogos Vorazes e Cantiga. Foi uma experiência muito legal, eu passei esse último mês, eu tô cansado, eu preciso de um tempo. Mentira que eu já tô lendo outros livros, mas eu preciso de um tempo pra descansar, eu preciso de um tempo pra respirar, porque eu surtei desse último mês, assim, porque eu realmente passei praticamente um mês e algumas semanas, acho que um mês e uma semana, lendo tudo de Jogos Vorazes que tinha. Então eu preciso de um descanso, porque é realmente uma saga muito pesada, muito densa. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam Cantiga dos Pássaros pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Eu gostei, tem ali algumas coisas que eu não curti, mas eu gostei bastante do livro. Quem é fã de Jogos Vorazes eu acho que vai adorar saber mais da história do Snow, saber mais da história de Panem e tudo que eu falei ali durante o vídeo. Deem like se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilha se tu quiser pros teus amigos, para as pessoas conhecerem mais o canal. Então é isso e até o próximo vídeo.